dia, boa tarde, boa noite. Obrigado por você estar por aqui. Como sempre, a gente agradece quem já se inscreveu no canal, quem já clicou no sininho, quem segue a gente no Instagram, Nas Internas Pod, quem já entrou na lojinha, loja.nasinternas.com.br, quem segue a gente no canal de cortes, youtube.com/cortes nas internas, quem segue a gente no Telegram, quem segue a gente no Spotify, Isso em tudo, na quem porra segue toda. a gente na rua, quem segue a gente Nosso Insta pessoal. no Insta pessoal, que é mentor_neto. E o meu é T. Bushler. É chato. Eu não gosto de underline. Eu também não, por isso Porque que eu tá coloquei. errado. É underscore. Underline é outra coisa. Depende do nerd que fala. mentor_. E eu sou o Neto. Eu sou o Thiago e hoje a gente está aqui com uma nutricionista, né? Ela é a Lara Nataki. Ela é presidente da Associação Brasileira de Nutrição e Saúde Mental. Lara, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Super prazer estar aqui com vocês. E a Lara é muito fofa, tá, pessoal? E ela não é aquele tipo de nutricionista chata. Quer ver? Lara, qual que é a linha de atuação que você faz? Você é aquela que não pode nada, não pode fritura, não... Como que você geralmente atua com seus pacientes? Não sou chata. Eu gosto de trabalhar com o estudo do comportamento alimentar e eu sempre falo que restrição causa descontrole. Então, quando a gente restringe demais a alimentação, vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir manter essa restrição e a gente vai descontrolar de alguma forma. Então, o mais importante é fazer pequenas mudanças quando a gente quer mudar, quando tem necessidade, e aí mudar comportamento de acordo com as nossas possibilidades, né? Não tem alimento bom e ruim, não tem vilão e mocinho. O que tem é uma alimentação equilibrada como um todo ou desequilibrada, e a gente tem como fazer para melhorar. Mas você acha que a Graciane Barbosa também não acha que tem alimento bom ou ruim? Vilão e mocinho, eu acho que... Tem gente que acha que tem alimento vilão e mocinho, né? Mas é muito comum, quando a gente coloca um alimento como vilão, ele virar objeto de desejo, né? E até eu Todos costumo são dar um vilões pra mim. exemplo. Todos. Só tem vilão na geladeira. Pois é, né? Mas deixa eu te dar um exemplo. Quando você coloca, por exemplo, um bando de crianças numa sala de brinquedos, né? E aí você fala para essas crianças, vocês podem brincar com qualquer brinquedo que tiver aqui, menos com aquele caminhãozinho azul que está na prateleira. Experimenta sair da sala. Ele vai virar objeto de desejo não porque ele é mais legal que os outros brinquedos, mas porque ele é proibido. E isso acontece com alimentos também. Quando você proíbe, você se proíbe de comer alguma coisa, é muito comum você ficar pensando naquilo, né? Uhum. Então, tem um caso, por exemplo, de uma paciente de quando eu estudava na França, que eu estudei transtornos do comportamento alimentar lá, que ela contava que ela estava com vontade de comer um chocolate, e aí ela comeu um iogurte 0%, né? Para suprir a vontade do doce. E aí, o que aconteceu? Ela comeu o iogurte, aí não ficou satisfeita, porque ela queria o chocolate, ela comeu outro iogurte. Quando ela estava no 5º iogurte, ela falou assim, não, vou comer o chocolate. Então, essa história ter abreviado isso aí, começou conheço o chocolate. Essa história, né? Como ninguém. Você vou maneirar aqui, aí você maneira, né? Não, mas você ia pegar o iogurte? Eu duvido. Não, quando eu fazia regime, né, em 1978, você fazia esse negócio, aí você ia segurando tanto que você comia tudo aquilo que você deveria comer, muito mais do que você deveria comer, e aí ia lá e comia o que você não queria. Mas eu queria te perguntar uma coisa, Lara, que é uma coisa que eu já ouvi as duas versões. Uhum. A gente é carnívoro, morfologicamente, assim? Porque tem aquela história que diz assim, né, que o esôfago longo, que a gente tem a morfologia de um animal que não é carnívoro. O canino não é tão exagerado assim. A gente é feito para comer carne? A gente não precisa comer carne, né? Não precisa? A gente não precisa, não tem nenhuma necessidade de comer carne. A gente começou a comer carne por questão de sobrevivência, né? Claro. Porque a gente precisava e era um alimento que tinha uma digestão um pouco mais longa, né? E comendo carne a gente conseguia ficar muito tempo sem comer, né? Então começou isso na pré-história, né? Agora, a gente não tem necessidade nenhuma. Existem até posicionamentos de associações internacionais e nacionais de nutrição, de alimentação, e que dizem que realmente é possível ter uma alimentação sem nada de origem animal, mesmo em fases de crescimento, na gestação, para os atletas, não tem nenhum problema nisso. Mas uma Só precisa nutricionista... ser bem equilibrada a alimentação, planejada. Uma nutricionista recomenda para alguém que... Não, talvez a pergunta não seja essa, mas eu digo, se um vegano vai falar com você,
você se atém à dieta vegana para ele. Claro, eu tenho que me adaptar ao que o meu paciente, à rotina do meu paciente, as possibilidades dele. E Então, você eu nunca tenho que- vê... Não dá vontade de falar pro cara, come um ovo, meu filho. Come uma porra de um ovo. Que é por isso que você tá com essa cara. Não, de jeito nenhum. O que é importante a gente pensar nesse caso, né? Do vegano, né? Come uma porra de omelete. Bota um presuntão aí no meio desse omelete e Não manda precisa. ver. Não? Pega uma Assim, carne que é moída. importante a gente ver como é que estão os exames, como é que estão os sinais que essa pessoa tem, né? Como é que ela tá, né, clinicamente. Se ela estiver bem, estiver se desenvolvendo bem, às vezes ela vai precisar de uma suplementação. Eu vou dar um suplemento de uma vitamina, por exemplo, B12, que é uma vitamina comum de a gente observar a deficiência, né, em pessoas que não comem nenhum alimento de origem animal. A gente sempre vai ficar atento a isso, mas Ou seja, não, então- não tem necessidade. Quer dizer que eu posso... Que você, do ponto de vista de uma nutricionista, pode encontrar um paciente que realmente não precisa de nada que venha animal. Não faz essa E falta. está cada vez mais comum, né? Existe uma tendência do mundo para comer menos alimentos de origem animal. E é até necessário, né? Porque a gente vê que... O que acontece? Existem alguns estudos que falam que uma dieta com menos alimentos de origem animal, com mais plantas, ela vai ser boa tanto para a saúde do homem, porque a gente vai ter menos ingestão de gordura saturada, aquela gordura que pode entupir a artéria, por exemplo, né? E vai ser bom para o planeta também, porque a planeta. gente diminui a emissão de gases de efeito Pum, estufa. pum de vaca. Exatamente. Como é né? que é? Porque outra pum opção de seria vaca. mudar a ração, sim. mas vai ficar muito caro. Então, Né? é complicado mesmo, emite muito gás metano, né? E isso pode até contribuir para o aquecimento global. Sim, então, é importante a gente pensar Você nisso. sabia disso? Não É, tem essa história. eu de que- estudo isso no meu pós-doc, Ah, lá é? na USP, porque o começo do meu Que estudo era legal. estudar essa dieta e transtornos mentais, ansiedade e depressão. Agora a gente mudou um pouquinho, porque tem várias dietas que podem ser estudadas, vários alimentos, e eu estou estudando padrões alimentares diversos, dentre eles essa dieta, e depressão e ansiedade. Vai ser bem interessante isso. E até indo nessa linha, qual alimento que você, dentro dos seus estudos, mais acaba desencadeando gatilhos em pessoas ansiosas, assim? Então, o meu estudo de doutorado foi a relação entre o consumo de ômega 3, que é um tipo de gordura, né, de origem animal e Tem vegetal. peixe, A gente né? tem nos peixes mais gordos e também na linhaça e na chia. Então, o consumo de ômega 3 e ansiedade. E a conclusão que a gente chegou é que no maior quintil, no maior consumo de ômega 3, então as pessoas que consumiam mais quantidade de ômega 3 na alimentação, elas tinham menos chances de apresentar ansiedade. Olha que interessante. Entendi. Então, por quê? Porque o ômega 3 é um nutriente que tem ação anti-inflamatória. Transtornos de humor, ansiedade, depressão, excesso de estresse, tem uma relação com inflamação no cérebro. Então, a gente estuda os nutrientes anti-inflamatórios porque eles podem ajudar a diminuir essa inflamação. Assim como os nutrientes antioxidantes que a gente fala, né? Que é difícil. Essas palavras são difíceis, né? Mas eu explico. Que diminuem a ação dos radicais livres. São moléculas que a gente libera no cérebro porque a atividade do cérebro é muito alta, metabólica. Então, tudo que tem antioxidante, fruta, legume, verdura, né, ajuda também a melhorar o metabolismo do cérebro para ele funcionar melhor. E outra coisa importante é controlar o funcionamento do intestino, porque a gente produz neurotransmissores, como, por exemplo, a serotonina, que dá aquela sensação de prazer, de bem-estar, no Adoro. intestino, boa parte. Também, todo mundo Serotonina? adora serotonina. Serotonina no intestino? Não A gente sabia, produz não. boa parte da serotonina Ah, é? no intestino. Então, a gente Caramba. precisa estar com o intestino funcionando bem. Então, alimentação com anti-inflamatórios, por exemplo, ômega 3, antioxidantes, que são diversos compostos das frutas, legumes e verduras principalmente, e muita fibra para o intestino funcionar bem também, e outros nutrientes, como os vegetais, para ter um bom funcionamento intestinal. Com isso, a gente consegue ter uma boa saúde mental. O ômega 3 tá meio esquecido, né? Teve uma época que só se falava de ômega 3. Eu lembro que tinha uma coisa de rejuvenescer, né? Que o ômega 3 ajudava a rejuvenescer, não sei o quê. Eu acho que meio que nos anos Eu lembro de 90, memória assim. com relação Funcionamento cerebral, principalmente, né? E ação anti-inflamatória mesmo, Eu né? odeio peixe. Mas Sério? Odeio. Nem comida japonesa? Não, comida japonesa não é peixe. Não, mas... Comida Não? japonesa é Não. comida japonesa. Oxe, Mas é peixe. Sushi, é o quê? Sushi tem não é muito- peixe. Sashimi. Sushi é sushi. Sashimi. Um sashimi É de salmão sashimi. tem bastante ômega 3 aí. Entendeu? Meu Deus. Eu não quero nem pensar que aquilo um dia foi um peixe, entendeu? Ah, Entendi. entendi.
Entendi. Você não pode ver Aquele o cheiro peixe de mar, ali. aquele cheiro Ah, de mar tá. horroroso. Não, cara. Entendi. Cheiro de peixaria. Não. Então você não come o ômega 3 no peixe, você come o ômega 3 no salmão do japonês, tá bom? Que não é salmão, Pode né? ser assim? É o corante. Eu pego Mas no sabe corante que tem do salmão. estudos que falam, lá na USP também a gente identificou alguns estudos que identificou que alguns peixes criados em cativeiro também têm uma grande quantidade de ômega 3, então a coisa não tá Por quê? tão ruim assim, né? Tem alguma associação do mar com ômega 3 ou não? Águas frias e profundas, né? Então o peixe desenvolve essa camada de gordura a mais para poder se proteger, né? Principalmente da temperatura. Mas a gente vê também nos peixes em cativeiro, né? E por causa da alimentação dele também, né? Mas tem na China a linhaça também, que são Sim. alimentos de origem vegetal. Então tá tudo Com certo. ômega 3. A chia e a linhaça são fontes de ômega 3 É também. fonte de ômega 3. Se a pessoa não come adequadamente, vamos supor, mas ela faz uma carga com suplementação e aí comprimidos e ricos em vitaminas, adianta, balanceia? Porque às vezes a pessoa come, sei lá, não come adequadamente, mas usa alguns suplementos para se balancear. Como que funciona essa relação? Pode adiantar se a prescrição for feita por um profissional especializado e individualizada, essa prescrição. Mas o que é importante a gente saber? É melhor que venha do alimento, porque o alimento não tem só um nutriente, ele tem vários. Né? Então, por exemplo, se você come um vegetal, ele pode ter diversas vitaminas, minerais, vai ter fibras e vai ter os compostos antioxidantes. E aí vai ser muito mais benéfico do que tomar uma cápsula de uma vitamina ou de algum mineral, ou mesmo que seja de um complexo de minerais, de vitaminas. Então, é importante a gente tentar ficar com o alimento, sempre que a gente puder, né? Para o organismo funcionar bem como um todo. Pensando que, por exemplo, os alimentos de origem vegetal, ele produz algumas substâncias, né? Eu gosto muito de falar dos antioxidantes, porque eles são muito importantes. Ele produz essas substâncias para se defender do ambiente, das agressões do ambiente. Então, do clima, dos poluentes, dos insetos. E aí, se a gente ingere esse alimento, a gente está consumindo junto essas substâncias que protegem o vegetal e vão proteger a gente também. Por isso que é importante, né? E que a gente fala da alimentação baseada em plantas. Sem radicalismo também, porque não adianta nada a gente começar a ter uma mudança muito drástica na alimentação agora e daqui a uma semana ou um mês voltar a comer como era antes. Por isso que eu acho que o radicalismo não funciona, nunca, né? O extremo não vai funcionar, apesar de que a gente é muito imediatista e a gente quer resultado rápido. Total. Mas a gente não consegue manter. O que adianta perder 10 quilos e engordar 15, Eu consigo né? manter a minha gordura, meu peso eu mantenho há anos. Que eu É mantenho. mesmo? E é uma luta, viu? É uma luta pra eu manter. Eu De vez em imagino, quando eu deve ser preciso bem difícil, comer, né? bem errado pra manter. Não é uma Tá coisa certo. simples. Vai muito contra a sua vontade, né? Vai, Imagino. é um esforço. Tá É um certo. esforço. que eu- Conta pra Lara, geralmente, como que é a sua alimentação. Pra ver se ela vai ter um ataque ou um infarto aqui. Cara, eu vou dizer um negócio assim. O problema da minha alimentação, primeiro, é uma indisciplina absoluta, né? Nos horários, em Mas tudo. eu fiquei sabendo que você é chegado numa planilha. Então. Que tal planilhar isso aí pra ter mais disciplina? Nem preciso, eu já sei não exatamente Exatamente como é. Apresento da Não, Etnet pra ele. Eu te digo, Vou te apresentar. eu sei exatamente como eu como. Assim, a minha compra do supermercado, ela é igual há anos. Assim, eu vou lá, pego a mesma compra. Ruffles, Coca. Não, Ruffles, eu não gosto de salgadinho, eu não como salgadinho. Não gosto de refrigerante. Mas é assim, quer ver? Eu vou te falar. Fala. A primeira coisa que eu coloco na boca deve ser umas 6 da tarde. É assim, eu acordo e fico em jejum o dia inteiro, assim. Começo a comer às 6 da tarde. Eu vou comer até 6 da manhã, porque eu vou dormir muito tarde. Então, até umas 5 da manhã Que hora você acorda? eu como. Eu acordo 9h30, 10. 9h30, Você dorme 10. das 6 até as 9h30, É. 10? Mas isso há anos, assim, né? Tá. Eu tinha um médico que falou uma vez pra mim que o meu problema é que eu moro em Paris. Você mora em Paris, não é que o teu problema é que você tá indo dormir tarde em São Paulo. Sim. Né? Você tá em outro fuso horário. Mas desisti, fiz um negócio de sono na USP. Lá. Eu desisti de tudo, sabe? Na verdade. Vamos conversar. falar então. Vamos conversar sobre isso. Ó, ela não é um psicólogo, só pra gente Não, lembrar. já tá? Então, tivemos, já tivemos vamos- o Bressan aqui. Não, então assim, é uma indisciplina absoluta. As coisas que eu... Por exemplo, eu como requeijão pra caralho, eu como queijo pra caramba, eu como pão não muito, leite um pouco, mas agora eu tô tomando leite zero lactose,
que pra mim fez alguma Por quê? diferença, eu acho. Porque eu ficava muito cheio com Tá. o leite normal e aí eu experimentei uma vez e falei, pô, isso aqui é legal. Né? Mas também se não fosse legal, Foda-se, também né? tudo bem. É. Tá. Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito, que eu acho que você vai gostar de saber, é, assim, sabe, Oreo? Então, quando você abre o Oreo, assim, põe bastante requeijão, assim, uma coisa assim de requeijão, entendeu? No chocolate, No com Oreo. tudo. É, fica uma delícia aquilo. No óleo? No Oreo. Ah, no Aquele- Oreo. é, Eu no entendi Oreo. óleo, É, tá, não, no tá. Oreo. O doce fica com bom. salgado. Oh, fica uma Nunca delícia experimentei. aquele negócio. O Neto tem Entendeu? umas combinações Por exemplo, Nutella. peculiares. Você passa Nutella assim no queijo e faz enroladinho de Nutella e salame. Oh, queijo, mesmo? salame. Totalmente Nutella. aleatório, assim. É. Nossa, cara, mas eu faço assim, mas... E aí tem a história, né? que você Fica a dica pra já- você fazer um programa lá só com essas comidas do Neto. Tá bom, vamos lá. Vamos fazer Não. na cozinha da Lara. Chama Cozinha da Lara, minha cozinha. Tá vendo? E Aí, só ó. pra encerrar, porque você aqui é entrevistada, teve uma vez que, eu vou admitido aqui, quando eu lancei o primeiro livro, que eu fui no Jô, e aí no Jô a gente começou a trocar receita de coisas absurdas, assim, né? Que ele tinha aquele negócio de azeite, arroz gelado, né? Você pega na geladeira, joga queijo ralado e azeite, né? E come gelado mesmo. E aí eu contei pra ele essa história que até hoje me zoam, que é arroz com melancia. Eu adoro arroz Cara da Lara com impagável. Quando eu olhei pra ela, ela tava olhando assim Eu tô pra mim. pensando no sabor, é sério. Ela tava É o olhando assim sabor. pra mim. Não, porque ó, o conteúdo nutricional não é ruim. Você come uma fruta cheia de antioxidantes e fibras e um carboidrato. Faltou só Mas a proteína. é uma aí. delícia. Agora eu tô pensando no sabor disso aí, gente. É uma delícia. É mesmo? Tô te falando, é uma espécie de Peculiar. sushi. É uma Lembra? espécie de sushi. Ah, vocês bom. comem salmão? A gente come salmão com peixe. Por que não pode comer uma melancia com arroz? não combina, Aliás, não salmão combina. com arroz. Salmão com peixe? É salmão Não, com arroz, desculpa. E por que eu como isso? Hoje em dia eu não como mais, nunca tem melancia em casa. Mas senão eu comeria. Tem preguiça de cortar, né? Porque eu não comia quando eu era pequeno. E a minha avó começou a perceber que eu gostava de misturar doce com salgado. Tá. Então ela pegava isso, ela botava banana no arroz, botava... eu era uma espécie de arara. Uma arara. É peculiar. Se você vai ver, você vai ser um sucesso, só que ao contrário, se você fizer as receitas lá. um sucesso. Só que não. Só que ao Então contrário. tá, né? Só que ao contrário. A gente passa, né? Mas olha, que bom que você falou que é melancia com arroz. As pessoas não entendem O que é valor bom. Se a gente for pensar em valor nutricional, ok. Faltou só a proteína aí. Não, A tem um, gente pode- tem um bifinho. Não, Um perfeito. bifinho do lado. Perfeito. Que aí, às Comer o vezes, você pega a vegetal, melancia comer o assim. carboidrato é proteína. Então você que- pega a qual é o melancia problema? assim, ó, corta o bifinho e manda o bifinho com a melancia. É tipo- é ó, tipo me dá um- água na boca, juro É tipo por um Deus. filé a cavalo, só que com melancia. Com melancia. Olha só. Entendeu, Tem legal? gente que. É muito comum a gente ver manga na salada, morango na salada. É a mesma Delícia. coisa. Não, isso Eu é bom. adoro, Não, eu adoro gostoso. essas misturas. É que Arroz essa aí com é uva boa. passa. Né? Gosto. Também é doce Não, com uva passa, salgado. Você não na gosta? comida. Uva passa na comida. Pelo amor de Deus. Eu gosto de arroz com Uva uva passa. passa. Não, Eu gosto. eu não gosto de uva passa. Não, eu não tenho nada contra. O que eu não gosto é de cravo. Eu já falei aqui, mano. Tem uns temperos assim que eu odeio. É Cravo. mesmo? Sabe o que eu odeio? Qualquer coisa trufada. Tem aquele cabana, né, que faz Sei. batata frita trufada. Eu tenho Eu gosto. horror ao cheiro da Nossa, É mesmo, é acho forte, delícia. né? É Acho forte. delícia. Pra mim é Mas gás. é gostoso. Pra mim é assim, sabe? Me dá aquele pânico do gás tá aberto, ó, tá. É isso que me dá. Com tudo. Não, teve uma vez que a gente tava... A diarista, né, que cuida lá da casa. Teve um dia que ela falou assim, vou fazer comida. Daí ela foi temperar a salada, ela pegou azeite trufado e fez assim, ó. Que beleza! Só que a gente não viu. Daí na hora que chegou, a gente... Ela falou assim, Nossa. que azeite que você fez? Aquele lá. Eu falei, não, agora você vai comer não, tudo. Você cara. não tem noção do azeite que você jogou. Mas assim, ficou forte pra caralho, né? Mas Não, você não ia eu comer. não consigo. Eu não. Porra, eu sinto assim, né? Se eu estiver jantando com alguém que tem a trufa, aquilo me incomoda, sabe? Você não O Sério? cheiro, consegue, você foca. Eu não vou ser chato, né? De falar, pedir trufa não, hein? Não Você dá pede um tapa trufa. no- Trufa é o caralho, aqui não. É econômico isso, né? Tá bom. É mais econômico. Deixa eu te perguntar um negócio Diga. sobre carne. Tem diferença nutricional? Eu digo assim,
se eu tiver que escolher entre picanha, fraldinha, cupim, que eu adoro. Cupim, gente. Qual é a melhor? Qual é a melhor carne nutricionalmente falando? Bom, se a gente for levar em consideração a gordura, né, porque é o nutriente mais preocupante em relação à carne vermelha, né, porque a gordura saturada está presente, né, em bastante quantidade. Patinho e coxão duro são as que têm menos gordura, mas são as mais difíceis de trabalhar, porque são as mais durinhas mesmo, né? A fraldinha tem um pouco menos, né? Tô fazendo uma escala de evolução. Não, Patinho legal, e coxão legal. duro tem bem menos. A fraldinha tem um pouco menos do que as outras, né? Você está falando E no aí a critério gordura. Critério gordura. Tá. Porque valor nutricional em relação a ferro, em relação à proteína, é muito semelhante. Tá. Se bem que as que têm mais gordura vão ter menos proteína, porque tem mais gordura na composição, né? Então tem mais gorduras entre As fibras. os fios, as fibras de músculo mesmo, né? E aí a gente vai evoluindo. O filé mignon tem um pouco mais do que a fraldinha, e aí a picanha, a costela vão ter um pouco mais de gordura no total. E o cupim também. Cupim acabou, né? As que você gosta mais tem mais gordura. Né? Cupim é uma coisa, é basicamente gordura. Né? Ô, Lara, e falando assim, qual que é uma diferença principal entre o nutricionista e o nutrólogo? Até onde cada um vai? Tá. O nutricionista é um profissional que estudou 4 anos da faculdade dele em nutrição. Então, ele é especialista em orientar a alimentação do paciente. Orientar o que a pessoa vai comer para determinada condição que ela apresenta, para o objetivo que ela apresenta, né? Elaborar um cardápio, fazer uma prescrição de dieta mesmo e ver as suplementações que são necessárias. Então, ele vai focar na alimentação. O nutrólogo é um médico que fez uma especialização em nutrologia, né, que estuda um pouco da nutrição, mas no sentido da parte clínica. Então, ele vai avaliar o funcionamento do organismo dessa pessoa, ver se tem alguma doença associada, se precisa de algum medicamento, algum suplemento. Então, ele não vai cuidar da parte de fazer um cardápio, de prescrever uma dieta para o que a pessoa precisa ou para o que ela tem de objetivo. Isso é com o nutricionista. E teve uma coisa engraçada que você falou que eu me assustei, me surpreendeu assim logo no começo da conversa, até antes da gente começar, e você também na apresentação falou, que você é presidente da Associação de Nutrição e Saúde Mental. Eu nunca imaginei que tivesse uma associação que juntasse essas duas coisas, porque quando a gente fala de saúde mental, a primeira coisa que vem à cabeça é psicólogo, psiquiatra, então não é nutrição, né? Então, conta um pouquinho disso, como é que mistura os dois? Sim, é porque assim, o que a gente come pode interferir na nossa saúde mental, tanto na cognição, que é o aprendizado, quanto nos estados de humor, por exemplo, na ansiedade, na depressão, por causa dos nutrientes que eu falei para você. Então, se a gente tem uma alimentação com anti-inflamatórios, com antioxidantes, né, que favoreça o funcionamento intestinal, com nutrientes específicos para formar os nossos neurotransmissores, a gente vai ter uma boa saúde mental. O contrário também acontece. Se a gente tem uma alimentação ruim, a gente vai prejudicar o funcionamento do cérebro, comunicação entre os neurônios e também a saúde mental, inclusive a produção de neurotransmissores, daquele da serotonina que a gente adora, né? Que dá aquela sensação de bem-estar. Né? Isso é uma coisa. Por outro lado, então isso é a influência da alimentação na saúde mental. Existe uma outra influência, isso é bidirecional, então a saúde mental pode interferir na nossa alimentação. Muita gente, quando está estressado e quando está ansioso, acaba comendo para compensar essa emoção ruim. Isso é muito comum, né? Você já ouviu alguém falar assim, hoje eu estou estressado, trabalhei demais, briguei com meu chefe, né? Tive uma DR com o marido, mulher, namorado, namorada, eu mereço. Uma torta de chocolate, um cheeseburger, uma cerveja, ou tudo isso junto, né? Pô, eu mereço acontece. O neto é misturar. Ele ia pegar cerveja. Não, cerveja não. Cerveja eu não bebo. Não, eu não bebo álcool, muito pouco álcool. Mas assim, eu mereço o tempo todo, eu tô merecendo alguma coisa. Eu mereço, assim, é o alimento para compensar uma emoção ruim. E é gozado porque isso acontece muito brevemente, porque quando a pessoa está assim, ela come, por exemplo, para compensar essa emoção ruim, ela não tem medida, né? Não tem saciedade. Ela come sem parar normalmente, né? Ou come até acabar a comida, né? Não até acabar a fome. Tão rápido. Então acaba, né? Simplesmente quando a gente come rápido, né?
porque a gente quer apagar logo a prova do crime, então a gente come rapidinho. É verdade, né? Verdade. Mas você sabe que eu tinha isso quando eu era casado. Depois que eu passei a morar sozinho. Aí não precisa pagar mais, né? Mas impressionante, eu não tinha me parado para pensar nisso. É verdade. rápido. Apagar o rastro é uma coisa que você faz quando você é indisciplinado. Mas assim. sabe qual é o problema disso? Primeiro que o teu prazer é menor, né? Porque você come rápido, você não saboreia tanto, né? Segundo, que depois vem a culpa e a frustração, né? Aquela sensação de fracasso, né? Então, esse alívio da emoção ruim, ele acontece por um período pequeno de tempo. Depois vem de novo a emoção ruim, né? Isso que é ruim, né? Mas interfere. Então, como existe essa relação bidirecional da alimentação na saúde mental, e eu estudo isso já há muito tempo, meu doutorado foi sobre ansiedade e o pós-doutorado é sobre isso também. Até o mestrado foi sobre comportamento alimentar, descontrole, restrição alimentar e descontrole, alimentação emocional. Eu me juntei com um grupo na Faculdade de Saúde Pública da USP que estuda nutrição e saúde mental. O grupo inteiro estuda. Então, a gente estuda não só padrões alimentares, mas alguns compostos antioxidantes, composto do guaraná. É um grupo multidisciplinar ou é um grupo da nutrição, do Departamento de Nutrição sim. Da Faculdade de Saúde Pública. E aí, a gente montou junto a associação. Então, a gente começou a estudar, se reunir, estudar um pouco mais. E aí, agora sim, a gente conta com psicólogos, com psiquiatras também na associação, porque é um estudo multidisciplinar mesmo, né? Mas existe essa influência. Então, a gente precisa cuidar dos nutrientes, do padrão alimentar. Outras coisas também são importantes, como exercício físico, atividades de gestão de estresse. Então, tem gente que precisa desenvolver atividades alternativas, lazer, meditação, o próprio sono. Então, tudo isso é importante, né? Mas a alimentação tem o seu papel e a gente está lá para estudar isso. Deixa eu te perguntar uma coisa sobre isso. Eu entendo que seja uma via de duas mãos. Eu queria te perguntar duas coisas meio juntas, assim, e não especificamente pelo meu caso, mas porque eu acho que deve ter, né, pra ficar fazendo uma consulta minha aqui o tempo todo, não é exatamente a ideia. Mas, assim, quando eu te digo que eu tenho essa coisa de não dormir, e que muita gente pode ter depressão, pode ter não sei o quê, apesar de ser uma via de duas mãos, quando eu te conto isso, você tende a pensar assim, ele não dorme porque ele come mal, ou ele come mal, por isso não dorme. Você entende o que você sente? Existe uma via de duas mãos para isso Sim, também, né? O que acontece? O sono interfere na alimentação e vice-versa também. Então, os estudos falam que a gente deveria dormir entre 7 a 9 horas por noite. Quando a gente dorme menos do que 7 ou mais do que 9, isso está relacionado com pior controle de peso, com metabolismo mais prejudicado, né, e com algumas doenças. Esse estudo foi feito antes da internet, né? Dormir 9 horas. E antes da pandemia, né? Foi antes da internet, antes de inventarem, das séries, né? E tudo mais. Mas pior ainda, menos do que 5 horas por noite está relacionado com o aumento do cortisol, que é o hormônio do estresse, né? E também com mais tendência a descontrole na alimentação, principalmente pelo consumo de alimentos ricos em carboidratos. Então, quem dorme menos tem mais tendência a ficar mais estressado e ter excessos alimentares, principalmente pelo consumo de carboidratos. Vira um círculo E quem come vicioso. muito na hora de dormir ou perto da hora de dormir tem dificuldade com sono, principalmente por causa da digestão, né? Que é mais lenta, mais demorada e que pode interferir no sono também. Então, como tudo, que tudo se entrelaça no nosso corpo. A gente não pode ver o nosso corpo como uma coisa só, como uma função só. É tanta coisa junto, né? Então, a gente tem que considerar tudo. Mas é basicamente isso. Alimentação, exercício, gestão de estresse, sono, né? São fatores muito importantes aí para a gente poder ter um equilíbrio. Eu fiz Teve uma época que eu passei num nutrólogo, até para fazer Eu tenho um metabolismo muito acelerado, assim. Então, eu não consegui engordar, porque eu sou muito ansioso. Então, eu acabei passando para fazer... Sério? Sério. Não, era muito pior. Mas muito pior, muito. O Thiago é tão ansioso que, assim, eu começo a editar o podcast, aí eu falo pra ele, tô começando a editar o podcast. 2 minutos depois ele fala assim, quanto tempo deu? E aí, acabou? Ficou legal? Mentira. Quanto tempo? Não, verdade. Mentira. Aí, então assim, fiz uma bateria de exames, tudo, e ele passou uma dieta de engorda, né? Vamos dizer assim. E, então,
eu fazia, se não me engano, 5 ou 6 refeições, né? Como era para hipertrofia, ele passou uma dieta, tipo, come muito, né? E assim, foi difícil no começo para você ingerir tanto. Chegou uma época que eu tava comendo um pouco mais que meio saco de macarrão por noite. Você tem o telefone desse cara? Tem. E qual que é a minha dúvida, assim? A informação que eu tive foi, olha, como é um treino para um tratamento para hipertrofia, coma bastante desde que tenha esse conjunto de alimentos. E tem outros casos, por exemplo, de um conhecido, que ele faz uma dieta, só que ele pesa a gramatura para ficar redondaça. E ele também quer fazer hipertrofia. Você vê que, assim, tem alguma relação na quantidade certa ou, desde que coma a comida adequada, pode comer numa maior quantidade, entendeu? O que acontece? O nosso organismo, teoricamente, se regula sozinho, né? A gente estava conversando sobre isso antes, e o que acontece? A gente tem influências externas, né, no nosso comportamento alimentar. Normalmente, o nosso organismo deveria saber a hora de parar, né? Então, a gente fica saciado, a gente tem um mecanismo interno de fome e saciedade. Então, a gente deveria começar a comer quando a gente sente fome, deveria parar de comer quando a gente está saciado. Então, a gente não precisa, teoricamente, desse controle, pesagem e tudo mais. Mas é muito comum essa influência externa, né? Externa aí das emoções e da nossa criação, né? A gente está acostumado a ver o alimento não só como fonte de nutriente, né? E ele é fonte de prazer, ele pode ser uma fonte de consolo, inclusive. Então, aí a gente acaba ficando confuso e a gente não consegue interpretar direito os sinais que o nosso organismo dá pra gente, né? Então, quando deve parar de comer e quando não deve. Algumas pessoas são mais radicais e elas precisam desse controle maior, de pesar os alimentos e tudo mais. Não existe necessidade, a gente pode controlar por porções. Então, come, sei lá, X colheres de sopa ou meio prato, alguma coisa assim. Fica mais fácil, medida caseira é mais fácil pra gente poder entender do que pesagem. Mas tem gente que prefere pesar e aí vai da pessoa, né? Se a pessoa quiser pesar, tiver uma balança em casa, a gente pode até calcular, né? Mas não faz muita diferença porque a gente tem uma margenzinha de segurança, né? E até a minha pergunta, ela é direcionada porque a pessoa acaba ficando neurótica com isso. Sim, fica. Então, Isso assim, pode virar um problema. Eu quando fiz regimes assim, ficava mesmo, pirava. Assim, de quanto que eu podia comer, quanto que eu não sei o quê. Isso vira... Por isso que é aplicativo, né? Que você fala comigo. Sim. Mas isso pode ser prejudicial para a pessoa e para a relação dela com a comida mesmo. Porque ela pode até ficar antissocial, ela deixa de fazer outras coisas, ela fica pensando muito nisso, né? Fica planejando demais a alimentação e ela não vive quase, né? Tem muita gente que tem uma certa dificuldade aí, né? No manejo da alimentação por causa disso. Então, o ideal é ser um pouco menos restritivo, um pouco menos radical. Quando fazia regime, eu deixava, por exemplo, de comer. Nossa, que era uma coisa que me fazia muito mal. Na amizade que eu tenho com a comida. Deixa eu te perguntar uma coisa, que eu não sei se você pode eticamente falar, mas eu vou perguntar assim mesmo. E aí você me fala, se você não puder falar, a gente corta. Eu tomo bastante água. Mas eu só tomo água de garrafa, assim, né? E uma vez me falaram o seguinte: não, então toma Bonafonte, porque Bonafonte é melhor. Tem água de garrafa? Porque eu quero te perguntar isso e algumas outras marcas para você me dizer isso é melhor que isso. Eu não posso falar de marca. De marca, tá. Mas tem água melhor? Uma água melhor que a outra? A diferença na composição é mínima, muito pequena, não vai ter nenhuma influência no nosso organismo. O importante é tomar água. E água é uma coisa que a gente muitas vezes deixa de lado, né? Tem que ser água? É importante tomar água, é importante tomar líquidos em geral, né? A gente tem uma necessidade de líquidos que depende do nosso peso corporal. Coca não, mas, por exemplo, suco. Porque pode ser uma fonte. Posso tomar o dia inteiro suco? A maioria da nossa ingestão deve ser de água mesmo, porque quando a gente toma suco, não é só a água que tem outras coisas dentro, né? E qualquer outra bebida. Então, é importante que a maioria da nossa escolha seja de água mesmo, porque a gente precisa da água pré-hidratação, o melhor meio de hidratação do corpo é a água mesmo.
E assim, a quantidade depende. Tem estudo que fala de 35 mililitros por quilo, tem estudo que fala de 2 litros, 2,5 litros por dia. O mais importante no consumo da água é uma dica super simples que eu tenho para dar, que é olhar a cor e o odor da urina. Então, se o xixi tiver muito concentrado denso, durante o né? dia, é sinal que a gente precisa tomar mais água. A primeira urina da manhã, o primeiro xixi, ele cheira mal, né? Ele cheira um pouco mais forte e ele é mais amarelo. Tudo bem, esse é o primeiro porque a gente ficou a noite inteira sem tomar fazer. água. Ao longo do dia, ele tem que ser quase que transparente, de preferência sem cheiro nenhum. Se a gente Mas perceber é que está impressionante. concentrando, é só mandar mais água para dentro. É impressionante como a... Não é a textura da urina, mas a textura da urina, mas a cor da urina. Você sentiu a textura? A textura, eu peguei tipo, a urina e fiquei olhando assim. É que a minha urina é sólida, né? Praticamente é uma placa assim, de caramelo. Não, mas é assim, é impressionante como a cor muda mesmo, assim, quando você bebe. Eu bebo bastante água, às vezes você fala, caraca, velho, a água entrou e saiu, né? Foi só isso que aconteceu. Eu não bebo tanta água. Então aí você percebe que às vezes a urina vai te dizer se você precisa tomar mais, né? Isso é interessante pra gente saber. E comigo acontece um lance curioso, porque assim, se eu tomo café e eu bebo água, na hora eu fico trocando uma ideia, assim, me dá um... Trocando uma ideia, sabe o que quando quer você dizer? fica mal? Fica meio voltando. Empapuçado. Se eu tomo café, tá tudo bem. Se eu tomo água, tudo bem. Mas se eu tomo eles próximos, não me cai bem. Então você não pode Olha pedir só. carioca no bar. Não, é que assim, Pegou? é uma Vai fazer quantidade... mal. Bem, né? Mais aguado. Não, mas entendeu? assim é uma quantidade ok. Mas se eu tomei café, dei uma hora, bebo água, cara, dá 15 minutos eu já fico É mesmo? Olha só. sério. Então nunca senti isso faz isso, com não. que eu bebo menos água. Porque assim, acordo, Toma tomo um muito café. Porque ele toma café o dia inteiro. Então são duas basicamente. coisas erradas. Fazer uma troca, né? Ou então alternar um Não, eu pouco tomo os café, dois. tomo café de 2 a 3 vezes ao dia. Só? Só. Meu Deus do céu. Sério. Não entendi qual Não, é problema. porque... Não, porque eu tô... Xicrinha assim, você toma 2 ou 3? Não xicrinhas. Geralmente longo, né? Caneca. Sim, mais ou menos. Não, tô brincando. Então, um longo, tá. 2 ou 3 né? É assim, eu quando eu trabalhava na agência, né? Quando eu tava na agência, quando não tinha pandemia, agora não mais. Eu tomava, atenção, 23 xícaras de Não é café por dia. possível. Eu começava ao meio-dia Não é. e eu Tá saía vendo? da Ele agência é umas case. 10 da noite. Se você converter, ele é um puta case pra Então, você. eu vou te falar, teve um médico uma vez que quando eu falei isso pra ele, ele falou, por isso que você não dorme, cara, você toma café o dia inteiro, né? Aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, depois do meio-dia você não toma café. Foi depois do meio-dia eu não tomei o primeiro ainda. O primeiro eu tomo ao meio-dia e meio. Não dá pra Sua não tomar. tese de doutorado devia ser neto. É. A gente pode fazer um outro pós-doc aí, não tem Aí, ó. problema. Eu fazer Fica a um dica aí. case. Eu encaro. Fica Não, a dica. eu tô te falando sério. Se eu sentar com você e falar tudo de comida, você vai falar, não pode ser, essa pessoa já... Mas sabe o que é Não tá importante mais de viva. saber? O que você quer mudar? Ser né? feliz, eu quero então- pizza. Pizza de hambúrguer, né? Eu acho que assim, eu tentei encher o saco, na verdade, sabe? Porque assim, eu fiz um monte de regime, eu emagreci pra caramba. Teve uma hora que eu falei, quer saber? Deixa eu comer o que eu quero. Mas tem comer. alguma coisa que te incomoda na sua saúde, Nada. na sua disposição? Tudo. Então, Disposição, Aí a gente vai mas é por causa do entender isso sono aí. também, eu acho, sabe? Outra coisa, falando da água. Isotônico é bom? é bom para quem faz exercício físico, perde muito líquido no exercício, transpira demais, e a gente até tem um cálculo para saber quanto que a pessoa perde de líquidos durante o exercício, para ver a real necessidade do isotônico. Para a pessoa que não faz nenhum exercício, que é sedentária, Sério? pode até ser prejudicial quando consumido com uma frequência muito grande. Então, Pode tudo dar tem que ser úlcera ou ajustado. gastrite? Depende da pessoa. A úlcera e a gastrite vão muito de sensibilidade individual. Tem alguns alimentos que podem agredir também, mas depende da sensibilidade de cada um. Então, você pode apresentar isso para um tipo de alimento e não apresentar para outro, que eu posso apresentar dependendo da minha sensibilidade. Depende da sua digestão e tudo mais. Então, não dá para afirmar, mas para alguma pessoa suscetível pode sim. Você sabe por que eu te pergunto? Porque teve um período... Eu fico variando, às vezes, porque eu enjoo, né? Como eu te falei que a minha lista é sempre a mesma, às vezes eu falo, cara, não aguento mais manga. Eu gosto muito de fruta, né?
não aguento mais manga, então eu troco. Senão eu fico comprando manga, suco de manga, Aí eu comecei a tomar Gatorade, eu tomava à tarde, eu tomava 3 Gatorades. Eu não saio do computador, né? Meu exercício é o mouse. Né? E aí eu comecei a sentir muita dor na barriga, assim, sabe? E aí me ocorreu, eu falei, caramba, eu acho que eu tô tomando Gatorade demais, entendeu? Associado ao café também, né? Pode ser, né? Às vezes não é uma coisa única, pode ser um energético. Conjunto. Desculpa, que eu tô fazendo essa sabatina de bebidas, assim, pra entender. Funciona da mesma forma que algum outro estimulante. Vai estimular muito o nosso organismo. Então depende muito da pessoa. Mas estimula mesmo? Dependendo do tipo, do nutriente que está lá. Muitos têm cafeína, tem outros nutrientes que podem ser estimulantes também. E aí tem essa situação de você ficar em alerta por mais tempo, tem a sensibilidade individual, tem gente, por exemplo, que pode apresentar um pouco de ansiedade em função do consumo, tanto do energético quanto do café, quanto de alguma outra... Uma lata de energético e uma xícara de café... Depende do energético, alguns são equivalentes. Red Bull. Não vai falar a marca, mas é um Red Bull. Você não vai falar a marca, mas não o Red Bull, no caso, ele é... Um Monster. Eu acho que dá pra gente... É semelhante. É mais ou menos semelhante a quantidade de cafeína. No meu caso, não muda, não sinto nada diferente. Também com energético, com café, misturo os dois à noite, de manhã. Porque você metaboliza bem, depende muito da pessoa. Tem gente que metaboliza rápido esses estimulantes e que não sofrem com isso. Mas você falou que você tem ansiedade também. Então e metabolismo acelerado. Acelere um pouco, pode dar um pouco de taquicardia também. Eu não sinto nada. Tipo assim, não toma café à noite porque você não dorme. Toma café, acabou, não muda. Então energético. É um metabolizador rápido do café. Então você digere bem, você metaboliza bem, tá tudo certo. Mas muita gente tem algum efeito ruim aí, fica em sensação de alerta e tudo, porque é um estimulante do sistema nervoso central, a cafeína, né? Tem o lado bom? Sim, tenho, porque tomar um pouco de café também é interessante, tem um monte de antioxidantes e tudo, só que tem que ver de pessoa para pessoa, sensibilidade. Quanto é bom? Até umas 3, 4 xícaras. 3, 4 xícaras num dia, tudo bem? Num dia, ok. Mas tudo 23 depende da você pessoa. já acha muito. 23 eu acho que é um pouquinho exagerado. Mais do que deveria se tomar. 23 não... Se tirasse o 2, daí já ia tá no... Agora, tá no... a gente tava falando desse negócio, né, como é que chama? Não é oh, meu Deus, o Red Bull, o energético. Me faltou a palavra. Eu também não tenho esse negócio, não me faz efeito, eu não durmo igual. Né? Eu não durmo com energético, eu não durmo sem energético, nem com café. Suco. Você diria assim, se é para tomar muito suco, toma dessa fruta. Depende do suco, né? Porque tem aquele suco industrializado... Não, natural. Que suco tem adição de açúcar, né? Que pode ser ruim. Tem o industrializado que não tem adição de açúcar, que pode ser uma boa opção também. Entre a fruta e o suco natural, né? Que a tua pergunta foi do suco natural. O que acontece? Quando a gente faz o suco natural, a gente perde fibras da fruta. A fruta, ela tem fibras. Então, por isso que eu acho que o alimento é mais completo. Eu sempre falo isso. Quando a gente processa, a gente perde isso e a gente vai ter menos saciedade e vai deixar de consumir um nutriente que é importante para o nosso corpo. A gente deveria consumir de 3 a 5 porções de frutas ao dia. Nossa. Né? Um copo de suco é equivalente a 2 porções de frutas. Então, assim, se eu fizer um suco e mais umas 2 frutas ao dia, não tem problema. Agora, se eu consumir o dia inteiro suco, sem parar, eu vou deixar de consumir fibras. Eu devo e tomar aí não vai ser tão benéfico assim. Copos de suco. Porção, sei lá, uma banana, uma laranja e... Sim, uma fatia de mamão, um abacate, o que você gostar, né? De 3 a 5. A gente deve consumir em torno de vegetais, no total, 400 gramas por dia. De vegetal, 400 gramas. Vegetal, o que é mesmo? Vegetal? Fruta, tudo é. Árvore é vegetal. Tipo isso, lembra da árvore, Fruta, legume e verdura, tá? 400 gramas, mais ou menos, são 5 porções médias de 80 gramas, mais ou menos. Né? Você consegue seguir esse padrão? Eu ia perguntar isso. Consigo, eu gosto. Não, fala a verdade. Então passa o seu dia. Como é que é o seu dia? Eu consigo, mas eu gosto de comer hambúrguer também, eu gosto de comer pizza, eu gosto de tomar cerveja, de tomar um vinho. Todo dia não, mas a gente varia. Me conta o seu dia. O dia alimentar. Que hora você acorda, como é que você
faz a Eu alimentação? acordo, hoje em dia, normalmente umas 6h30, porque a minha filha mais nova vai para a escola cedo, Sei então como é. eu tenho que acordar. Ela acorda sozinha, porque ela tem 12 anos, mas eu dou uma olhada para ver como é que estão as coisas. E aí eu faço um café, porque eu gosto de tomar café preto, né? Sem nada. Então, normalmente é o café Sem nessa açúcar, hora. sem adoçante. Só o café. É, só o café. Adoro café e é o café, eu falo que é o café de macho. Mas esse é o seu café da Sem manhã, adoçante. não? Não, Também. não, que isso, Ah, tá. imagina, que isso. Isso é só a introdução, calma. É Tá. introdução. Sem açúcar e sem adoçante? Sem nada. Tá. Sem nada. Também. E aí depois, às vezes, quando tem disponível, eu como uma fruta, às vezes um pouco de aveia, alguma Junto. coisa assim. Nessa hora Um aí. pouco depois, não, primeiro tem que ser Tá. o café. O café é sagrado, né? Café preto. E aí depois, quando eu consigo, eu vou treinar. Normalmente eu treino de manhã e é pouquinho, eu faço treino em casa, eu não treino em academia. Uma vez ou duas por semana eu saio para jogar beach tênis, porque é a febre que todo mundo tá jogando agora, né? Então, abri um do lado de casa, aproveitei. E aí eu volto para tomar café da manhã. E aí o café da manhã tem que ser Cara, você vai bom. treinar é, sem às vezes uma sem se fruta, às vezes só alimentar. com café. Eu também, Às vezes eu também não ia pra consigo. academia sem. Eu também. Quando o treino é mais forte, assim, eu não consigo comer. Mas tá tudo bem se você teve uma boa refeição anteriormente, na noite anterior, tá? Não tem essa Tá. de... Assim, não gosto de jejuns prolongados, acho que não faz bem pra mim, né? Tem gente que se adapta. E aí depois eu volto pro café da manhã e aí o café da manhã é caprichado. Então vai ter, por exemplo, ovo, eu gosto bastante, ou queijo. Eu adoro queijo. No né? café da manhã? No café da manhã. Adoro. Sim, ovo, queijo. Salsichinha de hotel? pão. Aquela salsichinha de hotel? Salsicha não gosto, não curto Linguicinha. muito, não. Uh, Mas o bacon no ovo, às vezes, Bacon, um pouco. beleza, Vai bacon, bem. Como o porco E às inteiro, vezes, assim. e às vezes mistura o queijo no ovo também, no bacon, cebola Olha aí. e Olha tudo só, mais. Olha aí. Pão, adoro pão. Daí pão depende do pão que eu tenho em casa. Eu gosto muito de um pão de nozes que eu Bom. compro. O Wheat eu acho, não é? Tem um Eu pão- compro Obrigado um de pela fermentação marca. natural. Ah, eu já imaginava. Não tem que ia marca. ser. Não, porque eu gosto, né? E aí eu tomo, às vezes eu tomo um suco, às vezes não. E agora, bom, assim, eu sou uma amostra corrompida, né? Porque eu estudo saúde mental, eu sei que as frutas vermelhas e roxas são muito boas para a saúde mental, então eu bato mirtilo, amora, framboesa, O que maçã, que foi essa primeira aí? mirtilo, blueberry. Ah, blueberry. É que- Blueberry, ele é chique, né? Foi Aqui, pra- aqui não, é mirtilo. blueberry. É. E Como aí, é que chama? Grapefruit? Vamos ver se sabe. Eu sei. Em português. toranja. É, Ah, claro, toranja, nutricionista, que eu vou achar que eu não sei. Pois é. Aí, bom, aí deu, Tá. né? Aí deu pro café da Café manhã. da manhã matou. E aí do meio da manhã eu não como mais nada, porque Temos o café aqui da manhã horas? é bem substancioso. Umas 9 horas, mais ou menos. Tá. Entre 8 e 9. Aí vou pra clínica. E aí tudo depende, né? Porque eu trabalho, eu não atendo mais, eu não faço mais atendimento de paciente. Eu faço a coordenação dos nutricionistas, porque a gente tá lá com 14 nutricionistas, eu Uau. acho. Onde fica a clínica? No Itaim Bibi, na Tabapuã. Tá. Então, eu faço a coordenação dos nutricionistas e trabalho também com comunicação na área da nutrição e saúde. E tem uma cozinha lá que eu faço testes de receitas, gravo vídeos e tudo. Então, quase sempre, antes eu ia almoçar fora, agora eu preparo alguma coisa na cozinha. Então, é o que tem, né? E você cozinha? Eu cozinho e tem gente que trabalha lá comigo que também cozinha. Mas você então, curte cozinhar? curto bastante. Cara, eu não gosto. Então, hoje, por Adoro. exemplo, eu vou te falar como é que foi o meu Uhum. Teu almoço. Tinha salada, que a gente tinha pronto lá, e aí eu não consigo comer só a salada. Eu Também coloquei não. queijo na salada. Não consigo comer só salada. Não consigo Não, comer só a salada. salada Eu preciso... não é só salada. Então é Uma alface, pizza. Eu tomate, preciso de uma cenoura, pizza. queijo, bastante queijo picado. E tinha queijo branco, tinha um queijo Gouda lá, um restinho lá. Então eu vou pegando os restinhos da cozinha. E pus umas amêndoas também que tinham sobrado. Gostosa umas essa amêndoas salada aí. boa, né? Eu amasso essa aqui salada não tem fácil. mistério, não passo fome. Cara, isso aí. Aí essa salada. tinha uma carne moída e um arroz, que a moça tinha feito lá, porque não fui eu que cozinhei hoje. E aí eu vi uma berinjela, uma abobrinha, cortei fatia bem fininha, coloquei na air fryer com bastante azeite. Bom. Tudo foi isso. Tinha manga de sobremesa. Olha aí que delícia. Aí eu tinha Feijão feito... não? Não tinha feijão hoje. Mas eu gosto. tudo bem. Gosto. Preto ou Os roxinho? dois. Qualquer um. Qualquer um. Feijão, grande bico, ervilha, pra mim- lentilha, soja, tudo. Pra mim, feijão preto tem que ser só com feijoada. Se vem feijão preto e não tem feijoada, É. eu fico meio... Tem essa Ah, eu coisa topo do Rio, tudo. né? O Eu Rio, topo o Rio de tudo. Janeiro come feijão preto É. como a gente come o outro. Aí, como eu comi bem na hora do almoço, eu não comi nada à tarde, mas aí eu lembrei que eu vinha pra cá, né? E aí começou, a hora que eu lembrei que eu vinha pra cá,
Pediu McDonald's. Eu fiquei com fome. Nuggets. Aí a facilidade, não. Coloquei uma fatia de pão de forma que a gente tinha lá, com requeijão e queijo em cima no forno. Requeijão? Requeijão É e mesmo? queijo. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. E aí tinha uma banana lá, comia banana junto. Mas, por exemplo, E aí? o requeijão. Tudo bem assim, eu vou tomar uma liberdade aqui, comer um requeijão? Ou tudo bem mesmo? Tudo bem Requeijão mesmo. é um alimento que Tudo bem mesmo. Assim, ele tem um pouco Não é mais de sebo? gordura. Ele tem gordura, né? Ele tem a gordura do queijo e tudo. Mas tudo depende de quantidade, né? Então eu coloquei um pouco de requeijão e coloquei um queijo em cima Eu tive uma namorada coisa que trabalhava na Sadia e eu como muito requeijão. Tem sempre uns 4 copos de requeijão na minha geladeira. hein? Não, mas ela me deu uma vez Filadélfia, aquele industrial da Filadélfia. Eu faço um cheesecake que é uma maravilha. Mas aí ela ia. Dois pão em cima, assim, né? Com 2 óleos. Peguei um óleozão grande assim. Não, mas ela olhou o requeijão a primeira vez. Ela falou assim: se você visse como fabrica isso aí, você nunca mais ia comer. É mesmo? É. Mas eu não vi. Como então requeijão, como creme de cota também, como cottage, como Filadélfia. Cottage, Filadélfia que é bom. delícia. Cottage é bom. Como todos eles, né? E como creme de queijo desse Minas mesmo que tem também, né? Sim. Eu não gosto de cheddar. É, Eu gosto cheddar de eu todos também os não outros, mas eu gosto gosto de muito, não. cheddar. Então, tranquilo, sem nenhuma restrição. E aí eu vou jantar, provavelmente hoje talvez eu como alguma coisa mais leve, eu gosto muito. Eu tomo uma coisa antes de dormir, que todo mundo tira sarro da minha cara, que eu falo que é o meu TT, que é o leite com achocolatado. Nossa. Eu Qual? Eu gosto. Qual o quê? Você não pode falar mais. Porra. Aquele normal. Porque aquele Nossa, normal, aquele tem, normal aquele que é normal tem vermelho. Nescau e tem Todd. Não. Mas O o Todd meu não é é o normal. O Todd não é o normal. Desculpa. É mesmo? É o lógico Nescau que é não o normal? O meu é ovo maltine. Eu piro Não, com Também ovo adoro, maltine, também cara. adoro, Ovo maltine eu é também gosto. gosto. Eu que gosto de tudo. invenção Você ficou maravilhosa. triste quando o ovo Aquele maltine foi pro Mac? crocante. Foi pro Mac? Sabe aquele... Não, fiquei feliz e peço toda vez que eu peço Não, Mac. tudo bem, mas no Aquele Bob's... milkshake, antes do Bob's... Sim, porque tinha Cara, eu fiquei mó tristão, assim, porque o Bob's basicamente só tinha aquilo. triste. Você ficou Fiquei. triste. O Bob's basicamente só tinha aquilo. O Bob's eu não E agora, o frequento que o tem no Bob's. Bob's? Sei lá, eu não vou no Bob's há anos, assim. Não, também não vou, mas eu ia pro ovo maltine do Bob's. Olha só. Bem colocado o seu ponto. McDonald's. Tá, não vamos falar do McDonald's, vamos falar McDonald's, Burger Fast King, foods em geral. esses fast Uhum. foods em geral, mas nós estamos falando de McDonald's, tá? Tá bom. É trash mesmo, assim? Tipo, eu fazer um jantar hoje, eu vou comer um McDonald's, vou comer um Pessoal McChicken. O pessoal Não, vai na sua casa, um eu vou hambúrguer. cozinhar. Pessoal, vocês querem dinner party? Bota lá no Spotify uma trilha, a gente pede um McDonald's. É isso aí. Um Big Mac, né? O McChicken. Que desastre de jantar. Mas assim, é muito ruim. Não é muito ruim. O que acontece? É um alimento que, se a gente for comparar com um prato que tem a salada, legume, Mas arroz e carne, né? Tá. Ele vai ter um valor nutricional inferior. Ele vai ter muito menos nutrientes, muito menos vitaminas, minerais e fibras e muito mais gordura, né? É isso que acontece, né? Só que é o que eu te falei, a restrição causa descontrole. E a gente tem que comer o que a gente gosta, a gente tem que ter prazer na alimentação. Mas liberar também causa descontrole. Se no liberar, meu o que vai caso. acontecer é que a pessoa vai acabar ganhando peso, ela pode Sim. ter uma consequência ruim na saúde mesmo, então ter um aumento de colesterol, até um diabetes, um problema cardiovascular, aumento de pressão arterial. Agora, quando isso é dosado, por exemplo, se eu tenho uma alimentação equilibrada, se eu pratico exercícios físicos com regularidade, se eu durmo bem, sabe? Se eu faço a gestão do meu estresse e 2 vezes por semana eu quero ou ir no McDonald's, ou ir comer um churrasco, ou comer uma feijoada, tomar uma caipirinha, comer uma fritura, uma coxinha, sei lá, alguma coisa assim, é normal, faz parte, assim... É saudável fazer isso, até para o nosso Entendi. estresse. A alimentação não pode ser mais um estresse na nossa vida. E está muito complicado, as pessoas estão muito chatas com a alimentação, sabe? A gente não pode ser assim, né? Porque assim, não dura, primeiro que não dura. Existe até um tipo de um transtorno alimentar atípico, que a gente chama de ortorexia,
que já deve ter até entrado para os índices de classificação, que é aquela vontade, aquele transtorno em que a pessoa só come o que é saudável, sabe? Que ela fica horas no mercado olhando rótulos de alimento, ela não tem vida social. Ao contrário, assim. Não só chega come assim. saudável, né? Sei. E aí a pessoa fica chata, ela não tem vida social, sabe? E é um transtorno para ela acaba tendo até um transtorno mental, né? Porque não tá de bem com a vida aí, não tá de bem com o corpo dela, com a comida. Então a gente tem que ser um pouco menos exigente consigo mesmo, né? Então, e outra coisa importante, assim, é porque a gente vê por isso, muito, tá vendo? muitas vezes. Nutricionista. Não, mas sem ser. Essa sim. Essa é boa. Não, peraí. Aquela pizza. Sem exageros nos dois sentidos, né? É que a gente tá na época da rede social em que a gente só vê o corpo perfeito, Sim. a alimentação perfeita, e a vida real não é essa, né? As pessoas trabalham, as pessoas têm vontades, elas têm fome, às vezes elas têm aquilo disponível na comida, às vezes elas não têm tempo. Então, a gente tem que entender o caso de cada um e não tem que se cobrar tanto, sabe? É muito importante a gente pensar que todo mundo tem uma vida real, né? Não uma vida que a gente posta como ideal. Ô Lara, e como que surgiu o seu projeto do Lara na Cozinha? Porque você saiu de uma parte de nutrição, aí tem o DietNet também, que acho que é legal a gente falar depois, mas como que chegou na cozinha? Bom, primeiro eu tenho a clínica há 15 anos, né? Então eu coordeno a clínica há 15 anos, já desde que eu voltei para o Brasil, porque eu morei um tempo na França, estudando comportamento alimentar lá. E aí eu comecei a ver a necessidade eu adoro cozinhar, sempre adorei cozinhar, né? E Cozinhar mesmo, assim, você... cozinho para a família, eu tenho 3 filhos, né? Então na pandemia cozinhei muito também. Assumi mais funções em casa, fiz mais home office como todo mundo, né? Agora a gente já voltou. Mas aí eu sempre gostei muito, sempre que eu colocava alguma coisa nas redes sociais relacionadas a preparo de alimento, eu via que as pessoas interagiam mais, elas gostavam mais, elas pediam para colocar mais receitas, né? Então me conta como é que você faz. E tudo. Toda vez que eu colocava um prato, me mostra a receita. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí surgiu, a gente faz muito atendimento para empresas, né? Uma das empresas me pediu uma ação interativa com preparo de alimentos. Né? E aí eu pensei, bom, então vou fazer isso numa cozinha. Em casa, impossível. 3 filhos e um cachorro. E meu cachorro eu falo que é o filho do demo, né? Porque ele é o diabo da Tasmânia. É um American Bully. Você cuida da nutrição dele? Não, ele come ração. Não, ele chega, come né? ração Tá bom, e já. tá. E aí não dá, né? Perfeito. Não dá pra gravar em casa, porque se eu começo a gravar, e começa, né, aquele negócio. É sempre na hora que eu tô precisando, né? Isso quando ele não começa a namorar o sofá, né? Que aí pior ainda. Então, Nas não dá. câmeras, Em casa na frente não tem das câmeras. discernimento para fazer isso. E aí, bom, vou procurar uma cozinha, vou procurar um lugar para alugar uma cozinha para fazer ação para a empresa. E aí eu comecei a ver os preços dos aluguéis de cozinha experimental, de cozinha cenário, estúdio. Falei, vou montar minha cozinha, né? Porque não dá, né? E aí comecei a montar com alguns parceiros e tudo. Bom, e em 3 meses a cozinha estava pronta. Né? E aí comecei a gravar alguns vídeos de brincadeira na cozinha e tudo. E aí o pessoal gostou tanto, participou tanto, que agora eu gravo sempre, assim, eu tenho uma vez por semana, pelo menos eu gravo uma meia dúzia de vídeos e aí para colocar nos canais. Então vai para TikTok, vai para Instagram, YouTube a gente está recomeçando agora também, mas vai para LinkedIn. E sempre ensinando a fazer um prato. E assim, é a cozinha para quem não tem tempo ou quem não sabe ou não gosta de cozinhar. É só prato prático. Porque Sei. assim, eu quero gravar rápido, eu quero fazer rápido, eu quero que as pessoas tenham facilidade na cozinha. Não aquelas coisas mirabolantes que fica 2, 3 horas cozinhando e a pessoa não tem saco para cozinhar. E eu não acho que isso é legal, sabe? Acho que tem que ser coisa prática, rápida e que tenha nutrientes, seja nutritiva também. Eu tenho uma coisa muito engraçada com isso, assim, eu adoro cozinhar, mas se for pros outros, sabe? Eu não entro na cozinha pra cozinhar alguma coisa pra mim, mesmo? sozinho, assim, não, mas assim, vamos fazer um almoço domingo. Putz, adoro, assim, fazer pra todo mundo e tal. Fecha a agência e vai para um restaurante. Cara, eu já pensei em ter um restaurante, mas eu acho que o problema do restaurante é todo o trabalho que dá de madrugada, né? Pra você comprar comida. Nossa, nem fale. Meu pai tinha um restaurante coisa... quando eu tinha 18 anos, eu trabalhei com ele.
E era um restaurante de casa de shows, né? E era muito complicado, né? Dá muito trabalho mesmo. Muito trabalho. E aí não dá, não. é uma empresa que pode ser grande, Uma empresa que inclusive, começa a trabalhar de madrugada e vai sim. trabalhar. E termina de madrugada também. Termina de Você não madrugada. dorme. É Gosta de verdade. cozinhar para os outros. não, Fica a mas dica eu não- aí, ó. Eu não faria, mesmo porque eu não sei cozinhar tão bem assim a ponto de fazer. E se fosse pra ter um restaurante, eu queria eu cozinhar, né? Então, mas É, essa eu que é não a Você sei ideia. se saber. descobriu, Mas eu não saberia, não, pelo amor de Deus. Mas sabe que eu achava que eu também não sabia cozinhar? Gozada, a gente aprende a cozinhar na faculdade de nutrição, né? Então tem aulas de técnica de dietética. Você quebra ovo com uma mão Mas. só? Oi? Não, quebra eu ovo quebro. com uma mão Eu só, né? consigo, mas dá um trabalhinho. Eu quebro. Eu não Ela consigo. quebra 30 ovos e não estresso sai, né? alguns, Tipo, né? Eu não É. consigo, cara. Mas não, aí o também. que acontece? Eu fui pra França pra estudar lá, né? E aí lá não tem, na França não tem ninguém que te ajude. Claro. Você não tem. Você tem que se pegar virar. Babá, essas coisas. Não, você, né? Vida real lá é diferente daqui, né? Eles até falam que madame a gente é aqui no Brasil, não lá, né? Claro. E aí eu tive que aprender. Então aprendi lá, me virei com um filho pequeno e tudo estudando também. E aí voltei pra cá e gosto de cozinhar, né? E tenho família grande, então tem que dar um respaldo lá na cozinha, não dá só para terceirizar tudo, né? Então acabei unindo o útil ao agradável e assim, nutricionista que não sabe cozinhar não sabe orientar paciente, né? Não tem como não saber complicado. cozinhar, né? Tem que saber, tem que ver como é que faz, tem que ensinar como faz, né? Eu acho que tem e de até que preferência dar gostar de dicas cozinhar, né? práticas. Porque às E vezes eu dica não- prática, né? Porque Sim. não dá para ficar aquele tempo todo lá na cozinha, né? Todo mundo trabalha, todo mundo... A maioria das pessoas tem outras atividades também, não tem como ficar só lá, né? Então, por isso que eu não cozinho pra mim. Eu tenho muita preguiça de parar o que eu tô fazendo pra fazer um prato pra mim. Eu vou lá, boto deixa o requeijão. pré-preparado. Não, eu tenho muito congelado. É, Eu tenho, então. tenho um lugar que eu peço congelado, que são congelados muito legais, assim. Mas quanto mais eu falava de cozinhar, mais eu lembrava do cupim que eu fiz. 18 horas no sous vide. Um cupim. Deve ficar bom. Que coisa maravilhosa. Eu vou fazer pra você um Então. dia, Thiago. Por favor. Eu também quero, pô, nutricionista. Não, você Ninguém me não, convida você- pra almoçar. você não ninguém pode. me convida pra Não, jantar. mas é é uma óbvio. responsabilidade, Ninguém chega num Lara. restaurante comigo. Se eu vou no mercado com alguém, eu sofro bullying, né? Porque assim, todo mundo quer olhar o que eu tenho no carrinho, né? Gente, é impressionante. Então, a Não, pessoa mas como é se que eu vou te intimida. convidar pra um jantar que eu faço uma cupim 18 eu como horas? cupim. Eu como costela, como feijoada, como tudo Aí, isso. tá Tá vendo? Não tudo certo. deveria, porque faz mal. Não faz mal se for dosado, se você tiver equilíbrio. Para com Sim. isso. Faz bem, dá prazer. Essa convivência é importante, o prazer em comer é importante. E você faz pratos elaborados em casa, assim, domingo, pô, vou fazer um almoço diferente. Ou geralmente você vai para os pratos rápidos também. Eu faço, mas eu tenho uma filha de 20 anos. Ah, e ela olha aí. adora cozinhar também. Olha que sorte. É, eu sou sortuda. Eu falo que eu tenho até há pouco tempo, que agora meu filho mais velho não mora mais comigo, né? Mas ele tem 27. É, Seu eu tinha filho de 27 anos? A babá e a criança antes, né? Porque o motorista levava Começar a todo mundo pros dirigir, né? lugares, a babá cuidava da pequena e eu podia trabalhar, podia fazer isso. Tenho de 27. Caraca, você teve filho com 10? Não, não mais. Pô, mas 27 E conta um pouco pra gente da Dietnet, né? É um programa, explica qual que é o principal objetivo dele. Então, a Dietnet é uma clínica de nutrição e o nosso objetivo é democratizar o atendimento. Por isso, a gente atende quase todos os planos de saúde, quase todos os convênios. E mesmo a consulta particular, ela tem um valor bem abaixo do mercado e tudo, porque a gente quer realmente que mais pessoas tenham acesso ao atendimento de nutrição. Eu fundei há 15 anos, eu fundei a Dietnet porque eu atendia dentro de uma empresa, na época eu atendia na Votorantim, fazia o atendimento dos colaboradores lá no ambulatório, e aí eu precisei abrir a empresa. E aí, como eu já estava no mestrado, já estava começando a estudar um pouco mais, quando surgiu a oportunidade dos convênios credenciarem nutricionista, porque foi em 2008, mais ou menos, eu me cadastrei em todos os convênios e comecei a atender. E eu era sozinha, né? Eu tinha uma sócia, que era nutricionista também, mas que não atendia muito. E aí eu comecei a aumentar o atendimento. Então, contratei uma auxiliar, uma nutricionista auxiliar para atender junto comigo. Aí, depois disso, começou a ter mais convênios. E aí eu fui aumentando aos poucos a clínica, até chegar onde a gente está hoje, que são 14 ou 15, eu não tenho certeza, porque a gente contratou recentemente profissionais que trabalham lá.
E a gente faz a consulta de nutrição, a gente faz exames, né, de composição corporal, aquele de bioimpedância, que mede percentual de Adoro aquilo lá. gordura, água e massa magra, e um outro que mede metabolismo, quantas calorias o nosso corpo gasta por dia, chama calorimetria indireta. Mas Faz aí você os tem que dois lá ficar na o dia inteiro com clínica. alguma coisa, não? Não, você fica Ah, é? por 10 a 15 minutos respirando num tubo e ele capta o consumo de oxigênio enquanto você expele de gás carbônico e calcula o metabolismo do dia inteiro. VO2 misturado com... Calcula Que o legal. proporcional, né? Que E legal. calcula com precisão mesmo, porque é quanto você elimina de gás, né? E quanto você consome. Quer dizer, E então, aí- peraí, deixa eu entender esse aparelho, então, porque eu adoro essas coisas de tech. Você pega a respiração e pela respiração você sabe o metabolismo. Sim, A- basicamente pelo consumo do oxigênio. O nosso gasto Ah, calórico é? é diretamente legal, proporcional né? ao Não consumo do sabia oxigênio. disso, não. Então a gente consegue calcular, consegue medir o consumo, né, naquele espaço de tempo e calcula para o dia inteiro com o metabolismo de repouso. Claro que o de repouso não é o que você gasta o dia inteiro, porque você tem as suas atividades normais, né? Mas dá pra gente É o estimar basal, e a gente né? consegue até verificar, porque é uma coisa interessante. Todo mundo que vai lá fala assim, eu não consigo emagrecer porque meu metabolismo é lento, né? Então a gente consegue medir se é lento, se é rápido, se é normal. Pega no né? pulo. É verdade. E aí a gente faz os dois exames, faz a consulta de nutrição e tem consulta de psicologia também. A gente tem parceiros que são educadores físicos, médicos, a gente tenta fazer o atendimento Entendi. multidisciplinar, na clínica, dentro de empresas e online também. Então é um volume grande de pacientes. Né? Exames, exame de sangue, por exemplo, assim. Hoje a gente não faz, você a não gente está tem estudando uma- algumas parcerias, porque assim, a gente ainda tem dúvida, a gente faz muita pesquisa com os pacientes, então a gente está estudando ainda para ver se vai disponibilizar tanto exame de sangue quanto teste genético, exame de microbiota intestinal, agora tem esses exames também, mas a gente quer saber o que o paciente quer, e normalmente esses exames têm um custo elevado, né? Meu Sim. paciente é de convênio, eu quero que que a nutrição realmente seja Você democratizada. consegue né? fazer um bom diagnóstico sem ver sangue, por exemplo? Sem ver colesterol, sem ver O que triglicérides? acontece? O meu paciente, para passar em consulta comigo, ele tem que ter um pedido médico. Ah, entendi. Né? O convênio para autorizar uma consulta de nutrição e várias sessões, porque normalmente ele autoriza 6 consultas de uma vez, ele vai precisar de um pedido médico para a primeira consulta. Então, normalmente esse paciente vem com exames de Já sangue vem com já. exame. E aí vem com exames de sangue, ele faz os exames de composição corporal e de metabolismo e preenche toda uma anamnese que ele recebe em casa, antes da consulta e tudo. Então, a gente usa todos esses dados para conversar com o paciente na consulta e aí sim, junto com ele, elaborar um planejamento da alimentação. Então, é bem interessante. Entendi. E como a gente atende o convênio autoriza várias consultas, a gente consegue Pode fazer acompanhar. sessões de nutrição. Claro. Não é uma consulta e um retorno, uma consulta e não tem mais. A gente vai acompanhando esse paciente. É bem interessante. E aí, pra planilha que eu gosto, é demais. Ótimo, Quando você vai perfeito. vendo lá o quanto você perdeu de gordura, meu, é o máximo. E aí você vai fazendo o exame de composição corporal. Hoje, calorimetria, que é esse primeiro que eu te falei que mede o metabolismo, a gente não precisa fazer toda a consulta, né? Porque também é um exame mais chato, você tem que respirar num caninho, tudo mais. Mas é super legal por causa do resultado, Mas você né? percebe diferença? de Então, esse metaboli- exame a gente faz depois de um tempo. Percebe? Porque o metabolismo ele é proporcional à nossa massa muscular. Quando a gente aumenta a massa muscular, por exemplo, a gente aumenta o gasto calórico, né? Mas o de bioimpedância a gente consegue ver sempre. né? esse é Todo mês a demais. gente faz, a gente Esse é vê quanto que incrível. perdeu de gordura, quanto que ganhou de massa magra. Mas eu se tinha uma balança em casa, ela parou de fazer bioimpedância. É que essas ficou- balanças não são tão precisas quanto os equipamentos Não, que a claro, gente tem na o teu de clínica, você- né? do- Então a claro, gente pode de você. confiar mais. Mas, de qualquer forma, é sempre importante medir no mesmo aparelho Sim. para a gente poder ter a comparação, né? Mas é super interessante. A gente tem ótimos resultados, assim, com as pessoas que se empenham, que acabam indo mais. E assim, eu tomo cuidado para que toda equipe fale a mesma língua. A gente tem especialistas, então a gente tem especialista em nutrição esportiva, em cirurgia, em criança, adolescente, gestante. Então a gente dividiu a equipe por especialidades e a gente sempre vai passar o paciente que está procurando aquela especialidade com o nutricionista respectivo. Mas todos trabalham com mudança de comportamento. Eu não deixo entrar ninguém que trabalhe com restrição alimentar severa, com cetogênica, essas coisas, porque, a não ser que seja um caso específico que tem necessidade, mas porque a gente sabe que não dá resultado. Em curto prazo pode funcionar, mas em longo prazo a pessoa vai ter efeito sanfona. E era isso, você comentando isso, eu fiquei com uma coisa, assim, com uma questão, porque
quando a gente, na agência, por exemplo, quando a gente vai contratar um profissional, a gente sabe os requisitos, a gente consegue fazer uma avaliação. Não é mais difícil, assim, você contratar gente lá para a clínica, nutricionista, por quê? Você tem uma formação acadêmica, você tem um certo estilo. Você não é um crivo maior, porque eu imagino o seguinte, diferente de um serviço de uma agência, por exemplo, que é tateável, assim, você consegue ver, o atendimento, o paciente vai para a sala e você vê depois, né? Então, como que é essa contratação? Porque eu fiquei muito com isso na cabeça enquanto você comentava. Pô, a clínica está expandindo, mas eu ficava sempre com esse... É a sua linha, entendeu? Eu tô sempre em cima, né? A gente tem um treinamento, né? Quando a pessoa chega... Sala, e, tá restringindo alguma coisa aqui? Né? Tá restringindo. Quase. Não, mas o que acontece? Essa pessoa passa por um treinamento e por uma integração. Ela vai sempre assistir consultas de outros nutricionistas antes de começar a trabalhar. Claro. Eu vou sempre ter uma conversa, né? O pessoal tem um pouco de medo de mim lá dentro, então assim... Eu já percebi. Não percebeu nada. Percebi. Não, tem um certo receio, né, às vezes, em alguns casos, mas só quando normal, entra. Depois que me conhece, como... sabe que não tem nenhum problema. E aí, eu controlo isso por vários meios, né? Aí é o pós, né? O pós-venda, né? Que a gente faz, né? Eu tenho uma pesquisa de satisfação que todos os pacientes que passam em consulta recebem, nem todos preenchem, mas muita gente preenche, e que vai no meu e-mail, eu que vejo. Eu que controlo o e-mail de contato, então o contato @dietnet, que é o nosso e-mail de contato, vem para mim, pro meu computador, pro meu celular. As redes sociais, eu sempre estou de olho, não sou eu que faço as postagens todas, mas eu estou super sempre influencer com lá, as 53 mil do quê? No Insta. Tem bastante. Super influencer. Né? Mas eu sempre, da clínica e o meu, eu sempre tô lá e as pessoas se comunicam comigo, né? Então sempre tem isso. E a gente também avalia a capacidade do nutricionista de criar vínculo com o paciente. Porque uma coisa é a pessoa vir para a primeira vez, primeira consulta. E a primeira consulta, normalmente o paciente não vem por causa do nutricionista, ele vem por causa da clínica, por causa da divulgação que eu faço, né, e tudo mais, do plano de saúde, o médico. Agora, quando o paciente volta em retorno, né, quando ele volta para a próxima consulta, é porque o nutricionista soube atender e soube agradar. Então, a gente também avalia a taxa de retorno dos nutricionistas. Então, tem uma série de avaliações que a gente faz, né? A gente tem também, a gente fazia muito treinamento presencial com o nutricionista. Agora, a gente acaba tendo que se adaptar ao online, né? E mesmo porque os profissionais, são 14 profissionais e eu tenho 6 salas de atendimento. Então, não é todo mundo que atende na mesma hora, né? Então, a gente tem uma escala, tem uma agenda, né? Ela bonifica os que têm taxa de retorno. Então, tem um nutricionista lá que você chega e ele tira de baixo, assim, Big Mac, come. Todo mundo volta nele. Essa aqui é o que eu recomendo. Porém, você teve um bom resultado. Toma um chocolatinho aqui. Incrível como o Luiz tem uma taxa de retorno alta. Ele vem buscar a amostra dele, né? A gente dá bastante amostra de produto para paciente, mas não é Big Mac, não é o Big Mac, não, eu sei. É whey, é mas colágeno, tem coisas boas, tem coisas tem boas. muita coisa gostosa lá. E a gente também traz muita degustação para os pacientes de produtos, e nem todos são ruins, não, tá? Tem muita coisa boa. E como que você resolveu o problema de todo mundo ir atrás da Lara? Então, hoje eu já não atendo mais, né? Hoje eu passo tudo para a equipe. Então, a gente explica isso mesmo porque eu estou na fase de coleta de dados do meu pós-doutorado lá na clínica mesmo. Então, a gente está coletando com os pacientes. E assim, eu até pedi para alguns planos de saúde para não divulgarem o meu nome como atendendo, porque fica chato. Às vezes a pessoa olha, porque você olha lá o currículo. Tudo bem, os nutricionistas têm boa formação, mas quando olha a minha formação, eu tenho pós-doutorado. E eu não tenho a prática que os nutricionistas têm, né? Então, tudo bem, eu sou mais acadêmica, eu tenho a parte, eu faço a parte de coordenação, mas eu não atendo todo dia, né? Mas você atendeu? Você atendia? Atendia 30 pessoas por dia, atendo a 28, não vou falar. Atendo há mais de 20 anos. 28, há mais de 20 anos eu atendo. 28, 2. E aí,
assim, gosto de atender tudo, mas é que não dá mais tempo mesmo. E se eu Sim. ficar atendendo todo mundo, eu não trabalho mais, né? Então eu decidi que não vou mais atender. E a gente acaba encaminhando para a equipe. Eu sempre tomo cuidado de encaminhar para o profissional especialista na área que a pessoa quer. E eu converso com o nutricionista, então a paciente queria passar comigo, mas eu estou passando para você e tudo, e eu acabo acompanhando de longe um pouco. Mas eu realmente não consigo mais, não tenho condição de atender mais, né? Legal. Posso fazer a última? Pode. À vontade. Jejum intermitente. Puta, essa é legal. Então, tem... Assim, o que a gente tem que tomar cuidado? Só pra você saber, a Lúlia, minha mulher, ela fica o tempo todo. Você tem que fazer jejum intermitente. É demais. Você já faz. Funciona pra... Você gostou tanto, você faz todo dia. Eu fazia já há muitos anos, antes de começar a história. O que Então conta. acontece? Estratégias, a gente tem que pensar o seguinte, estratégias para emagrecer que se mostram como milagrosas não funcionam, tá? Porque senão a gente não teria cada vez mais pessoas com excesso de peso no Brasil. Quando a gente olha as pesquisas, hoje a gente tem mais de 60% da população com excesso de peso, mais de 1/4 da população com obesidade no E Brasil. nos Estados Unidos, você tem essa idade? Nos Estados Mais ou Unidos é menos? um pouco mais do que no É Brasil, mais, mas a né? gente está chegando lá, sabe? Esse é o grande problema. Então, muita gente colocou o jejum intermitente como uma dessas estratégias para perda de peso, assim como dieta cetogênica, assim como low carb em Scarsdale. geral. Eu fiz Scarsdale. Todas essas, né? Muda o nome, mas o princípio é basicamente o mesmo. E aí, o que acontece? Nos estudos sérios, científicos, se você compara uma restrição calórica, vai diminuir um pouquinho o número de calorias da sua alimentação, com o jejum intermitente, o resultado é o mesmo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que se coloca por aí, né? Principalmente divulgados e tudo mais, em mídias em geral, porque é o seguinte... Vamos pensar, a maioria dos estudos são feitos com ratos, né? Eu lembro que teve uma vez que eu fui fazer um programa do bem-estar, que ia abordar exatamente esse jejum intermitente. Aí eu falei, bom, eu vou fazer uma pesquisa grande, né? Porque eu vou ter que falar para uma grande quantidade de pessoas, eu quero falar isso com responsabilidade. Pesquisei sobre jejum intermitente. A grande maioria dos artigos eram feitos com animais de laboratório. E aí você pensa o seguinte, você pega um monte de ratinho, coloca no cativeiro e deixa os carinhas ali 16 horas sem comer. Dá uns boletos pra ele, pra você ver como muda o Exatamente. comportamento dos Mas ratinhos. aí Dá uns você vai dar boletos pra ração ele. para eles na próxima refeição, depois das 16 horas de jejum, em quantidade e qualidade controlada. É óbvio que eles vão ter bons resultados. Não tem Claro. dúvida. Né? Não por causa do jejum, mas por causa da ração controlada. Pega o ser humano, deixa 16 horas sem comer e deixa ele passar na frente da padaria para você ver o que vai acontecer. O estrago. Não Eu faço um tem. A gente strike tem na outras padaria. influências. A gente não pode extrapolar estudo com animal para ser humano, para começar. Né? Segundo, resultado para perda de peso é o mesmo do que diminuir o número de calorias. Entendi. Então, tem que ver para quem isso é indicado. Porque para você, por exemplo, que acorda e não tem fome de manhã, pode ser uma estratégia. Né? Quem faz o jantar às 8 da noite e não tem o hábito de tomar café da manhã, vai só almoçar, o cara está fazendo jejum intermitente. Agora, aquela pessoa que tem o hábito de comer várias vezes ao dia, se ela fizer jejum intermitente, pode ser que ela tenha um descontrole numa próxima refeição. É por isso que é muito importante sempre individualizar, porque não tem dieta para todo mundo, né? Eu falo que dieta boa é aquela que a gente consegue manter, né? Porque se a gente... minha eu mantenho. Bom, hein? A gente tem que ver se Mas não é você tá boa. feliz assim, se você Você tá pode fazer bem, uns testes. se Você sentindo tava bem. falando de pode fazer com o ser humano e com o animal. Tá certo. Entendeu? Você faz um comparativo Tudo bem, ser humano e tudo bem. e animal. Se você tá se sentindo bem, ok. Se teus exames estão bem, a tua saúde tá boa, a tua Então, disposição tá Meu boa. triglicéride sabe quanto tá? Quanto? 1.300. Então depois a gente vai conversar. Em Não, off. ele tava, agora ele tá Vamos 300. conversar Agora em ele tá off. 300. Ele A gente voltou a não vai ter 300. 300 também é muito. tá? Não, é bem muito, melhor mas do que 300, né? É. Sem sombra de 1.300 dúvidas, tá muito é melhor. Mas a gente profissional, eu ganhei o jackpot. A hora que veio o exame, fez, começou a sair moeda assim. Imagino. Então, é tudo que a gente tem que ver. Se a pessoa tá se sentindo bem, se ela tem boa disposição e tudo, ela não tem que obedecer padrão, né? Óbvio, a gente vai olhar a saúde, a gente vai olhar um monte de coisa, né? Não existe obesidade saudável, a gente tem essa questão também, Não é. né? Porque, assim, o que acontece? A obesidade, ela é considerada uma doença por todos os meios O classificatórios, que é né? obesidade? Obesidade é quando você tem um peso pelo menos 20% acima
da faixa considerada normal. E aí depende do tipo de avaliação. Tem o IMC, que é a relação peso e altura, que tem a classificação para excesso de peso e de obesidade, tem o percentual de gordura, que tem a classificação para excesso de peso e obesidade também, né? Tudo depende. Mas, assim, quando a gente tem uma maior quantidade de gordura no nosso corpo, a gente produz mais substâncias inflamatórias. Essas substâncias podem ser prejudiciais para o funcionamento normal do corpo. Elas podem não ter um reflexo agora na saúde, mas se a gente mantém isso com o tempo, a gente pode ter consequências ruins. Então, é importante a gente deixar isso claro. Por outro lado, assim, o que está acontecendo com a obesidade é a tal da gordofobia, né? Que a gente não pode ter também, porque a gente tem que poder tratar quando a pessoa quer ser tratada, e a gente só vai abordar quando a pessoa quiser ser abordada, né? E quando isso for fazer sentido para ela, porque não adianta nada eu querer mudar o comportamento de uma pessoa que não quer mudar. Quando você olha para um cara gordo, você já sabe tudo? Não, claro que não. Tipo assim... Existem tantas coisas que podem ser causadoras disso, genética, internas e externas, né? Então não dá pra gente... A gente não pode julgar, a gente não pode... Não, eu não digo julgar, mas assim, você não tem uma... Mas a gente por exemplo, não pode de tudo que eu te contei aqui, você tem já você teria um diagnóstico porque eu tô falando isso um pouco pelo que você falou de contratação. Por exemplo, eu trabalho há 30 anos com direção de arte. Eu já falei assim, o diretor de arte senta, eu preciso de 10 minutos, 5 minutos para falar se esse cara é bom ou não é, entendeu? E eu imagino que você tenha isso com pacientes, assim, de olhar um pouquinho e falar, tá, né, esse alfabeto aqui que ele tá botando na mesa. Não pelo estereótipo, mas pelo... Quando a pessoa conta sobre o seu comportamento, sobre a sua relação com a comida, sim, né? A gente sabe até por onde caminhar, né? Sim. Por onde ir. Mas, assim, o mais importante é a gente pensar que as pessoas, elas não resistem a mudar o comportamento. Elas resistem a serem mudados pelos outros. Sim. Se a mudança partir dela internamente, ela tem chance de dar bons resultados, de ter sucesso. Agora, se eu forçar a sua mudança, nunca vai ter resultado. Né? E, infelizmente, tem muito profissional de saúde que não chegou a essa conclusão ainda, né? E que se acha o detentor da informação e eu sei o que é melhor para você. E não é assim, né? Você sabe o que é melhor para você. Tem que partir de você, tem que partir do paciente. Então, se a gente conseguir respeitar o paciente, aí a gente consegue ter sucesso. Se não, não. Então, a gente tem que mudar a nossa mentalidade, né? Eu entendo, a sua lógica é perfeita. Só eu não consigo entender como eu entro nisso, entendeu? Porque todas as vezes que eu tentei... A gente vai trabalhar a sua motivação todas as vezes que eu tentei, né? talvez seja isso. O que é importante para você, o que você valoriza na vida. E você falou uma coisa aqui que é fundamental, né? Eu sei que a gente está estourado de horário. Eu uma vez fui uma psicóloga, quando eu entrei, ela fez assim para mim, demorou para você voltar, hein? Aí eu falei, eu nunca vim aqui. Ela falou, como não? Você veio há 3 anos. Eu falei, doutora Luciana, eu nunca vim aqui, essa é a minha primeira consulta. Eu sentei na frente dela, ela pegou o computador e falou, olha aqui, ó, você tem 3 filhas, você veio aqui no dia 12 de não sei quando, de não sei o quê. Eu fiquei olhando para ela, eu falei, caraca, velho, como é que eu não sei? Eu não conseguia ver nada na sala, nada. Olha só, você não lembrava? Nada, zero. Eu tinha certeza absoluta que eu nunca tinha ido. De repente, olha o bloqueio que eu fiz. Olha, é louquíssimo isso, assim. Ela começou a falar uma coisa, eu falei, lembrei. Entendi porque eu não queria voltar. E lembrei porque que eu não voltava mais, porque que eu não vim mais. Ela falou, por quê? Eu falei assim, porque quando eu cheguei na porta, você abriu a porta e falou pra mim assim, se você quer melhorar, você precisa começar a dormir direito. Eu não tô pedindo, isso é uma ordem. Você precisa começar a dormir direito. Eu saí e nunca mais voltei. Ordem você vai dar pra puta que eu pariu. Entendeu? Olha o bloqueio. Assim, eu simplesmente esqueci. Essa mulher. Quando eu contei isso pra ela, na hora, ela fez assim, pode deixar que isso eu não faço mais. E pelo visto você não me obedeceu, né? Não me obedeceu. Depende do amadurecimento profissional também, né? Não, então, mas isso que você falou é perfeito. Assim, tipo, se você me obrigar a não comer mais bacon, pelo amor de Deus, eu vou ficar desesperado. Né? Lara, muito obrigado, assim, eu tinha um monte de pergunta ainda pra fazer, mas eu sei Vamos marcar um próximo. Vamos marcar um próximo, assim, eu falei que ela era super querida. Né? A gente tem que trazer a Lara, a nossa amiga
de cerveja, a nossa amiga de treinamento, o Bressan. A gente pode fazer Ah, uma mesa fudeu, redonda. aí é eterno isso. Uma mesa Mas redonda. aí a gente vai trazer a comida, a cerveja. Exato. É, Não, olha com aí. certeza. Não, o episódio passado veio uma sommelier de cerveja, ela trouxe tipos de cerveja aqui. Que legal. Bebemos, foi muito legal. Eu que não bebo. Cheguei até o bêbado em Neto. casa. E você bebeu? Bebi. Cheguei bêbado em casa. Mesmo. 4 é bom, metadinhas se de você copo. não né? tá acostumado, é E- bem... em jejum. É normal. Em jejum. Lara, super obrigado. Imagina, Nossa, eu que agradeço. aprendi, fiz Foi todas as super legal. perguntas que eu queria ouvir de uma nutricionista. E que gênio, assim, do jeito que você trabalha. Super sucesso pra você Legal. em Pra quem tudo. quiser marcar uma consulta com você, como que faz? Com ela, não. Com a sua clínica, com né? a Desculpa. equipe, tudo. É só contatar da Etnet. A gente tem atendimento, vários contatos de atendimento. Então, tem o e-mail, contato@daetnet.com.br. A gente E tem o bota nosso aqui. WhatsApp de marcação de consultas, que é o 11 97446 1238. Beleza. E redes sociais, @daetnet e a minha @laranatassi com os 2 Cs no final. Tudo junto? Tudo Lara junto. Natassi com 2 Cs no Tudo final. junto. Natati. Natati, italiano. Ah, então faz uma bela macarronada. Faço, Muito bem. faço uma bela Lara, macarronada também. Muito obrigado. Super obrigado, Lara. Até Eu a que próxima e agradeço. vamos marcar mais uma pra gente continuar o papo. Vamos. Combinado. Tá bom? Combinado. Obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Até a próxima.